O teatro também me libertou muito disso, não é? De você poder transitar à vontade. Então, sempre usei saia, sempre usei salto alto. O meu guarda-roupa é separado, né, essas duas peças. E assim, foi um processo que também em casa eu nunca tive dificuldade. Hoje o nosso bate-papo é com uma figura que dispensa apresentações, mas que merece todas as apresentações. Ator, palestrante, professor, radialista, uma autoridade em geografia, mestre em carisma. É daquele tipo de pessoa que ilumina uma sala de aula, uma plateia, um auditório, antes mesmo de começar a falar. Quem conhece sabe, ele não dá aula, ele encanta, ele não ensina, ele cria cena. É também conhecido por ser uma pessoa descontraída, estilo próprio, ousado, levanta perguntas e questionamentos, mas responde todas com bom humor e firmeza. A nossa conversa de hoje é com o professor Adão Albuquerque. Vamos falar de juventude, linguagens, sexualidade, liberdade e vamos saber como ele enxerga este tempo em que todo mundo fala e pouca gente escuta. Eu prometo, a conversa com Adão está imperdível. Vem comigo. Para começar, quem é Adão Albuquerque? Meu Deus, que pergunta difícil. Porque normalmente, quando a gente é perguntado, né, quem a gente normalmente fala daquilo que a gente faz, né? É interessante isso, né? A gente se apresenta pela função que a gente tem. Então eu digo assim, vou apresentar fulano de tal, ele é professor, ele é médico e tal. A gente confunde muito as nossas atividades com aquilo que a gente é. Amiga, essa é uma pergunta que eu tenho respondido ao longo da vida, sim, com diferentes respostas, e que hoje, particularmente, eu te digo, eu tenho a melhor resposta de todas, né, para essa pergunta. Quer dizer justamente que eu sou uma pessoa em desconstrução daquilo que eu já fui, mas que não tem exata certeza de para onde quer ir. Eu só sei que eu quero ir. Olha, gente, filosofou. Eu sou uma pessoa que vai. Filósofo também, além de mestre, professor em geografia, né? Qual foi, Adão, o primeiro momento que você percebeu sua habilidade para comunicação? Então, tive 2 pais maravilhosos, não é? Eu não tinha ideia disso, né, porque a gente só sistematiza as coisas depois, mas eram 2 grandes comunicadores, extremamente simpáticos, exímios contadores de histórias. E tá na genética. Total, você né? Tem lá, isso. Né? E todos os meus irmãos. Sodac. Todos eles têm essa mesma habilidade, né? A gente consegue prender a atenção das pessoas, a gente encanta plateias de diferentes tamanhos. Aqui, né? Não sem propósito. E engraçado que eu tinha dificuldade, Rossane, de dizer exatamente o que eu fazia, não é? Você é professor, é ator, radialista, apresentador. Aí um dia eu estava vendo TikTok, não que eu fique vendo TikTok. Mas eu vi um TikTok maravilhoso, uma pessoa que dizia exatamente essa dificuldade que eu tinha, né? Era assim, eu entendi que eu sou comunicadora. Então, eu sou um comunicador. Agora, o meio que eu vou utilizar, logicamente que a gente com técnica se adapta, né? Então, se é rede social, se é sala de aula, se é uma palestra, se é um stand-up, se é um teatro, se é apresentação de eventos, se é um TikTok, ou se é, por exemplo, a rádio. A rádio representa para mim o último grande desafio, porque eu não tinha no meu repertório essa técnica como meio de comunicação. Você faz e fez também. Mas é porque, no fundo, Rossane, a gente tem essa coisa da comunicação treinada, desenvolvida, não é? Então, assim, é massa quando você entende o que você faz. O que eu sei fazer é isso, amiga. Olha só, que maravilha. Adão, você sempre teve esse carisma com a juventude ou foi algo que você aprendeu fazendo ali no desafio? Então, eu não acredito em dom. Aquela coisa assim, dizer, fulano nasceu para isso. Eu acho que a gente, claro, a gente traz aí muitas histórias, né, de outras histórias, mas a gente tem muita influência do ambiente. Então, como eu te disse, eu tive uma família extremamente comunicativa, aquele tipo de espaço onde você é instado a falar, a se comunicar, a se expressar, então isso sempre fez um diferencial muito grande. Agora, a coisa do carisma, amiga, é realmente algo inexplicável, porque você só percebe que tem quando você entende que as coisas, às vezes, são muito facilitadas para você. Assim como tem pessoas que são naturalmente antipatizadas, eu não sei exatamente porquê, mas também tem pessoas... Tem gente que chega e as pessoas não têm boa vontade. Comigo se tem muito boa vontade. Então, a partir do momento que eu descobri que isso era uma coisa que eu tinha, e eu comecei a usar isso de forma, né, natural e de forma positiva,
Hoje o carisma realmente é uma das minhas ferramentas mais poderosas. É saber que você chega e que a coisa acontece. Tem uma coisa engraçada que é o seguinte, né? Marilyn Monroe se atrasou uma vez 2 horas para uma filmagem. Já estavam desistindo dela, os atores brigando, já querendo rasgar contrato, já recebendo, esperando o momento dela chegar para brigar. E aí, quando ela chegou, todo mundo esqueceu do atraso, ninguém comentou nada disso. E aí tem uma explicação que é interessante, que se diz que ela tinha a chamada essência de Vênus. Nossa. O que é isso? É uma coisa que não se explica, mas que é sua, que quando você chega, apazigua tudo aquilo que as pessoas poderiam achar ou pensar de você, desfez-se. Normalmente é de mulher. As mulheres é que têm isso. A grande maioria das mulheres tem. Não, será que eu tenho? Ah, com certeza. Eu sou privilegiado porque eu tenho certeza, amiga, sem falsa modéstia, eu tenho. Olha só. Né? Já desmontei muitas situações difíceis para mim. Gente, Adão, você como um professor de geografia, já que você tem um currículo enorme aí, na abertura a gente falou dos seus títulos todos. Sim. O que mais te encanta na sala de aula, Adão? O que mais me encanta na sala de aula, que tem se modificado muito ao longo do tempo, né? Nós fomos alunos de uma escola, eu fui professor de uma escola que hoje também já não existe mais, porque a gente está, né, vindo aí com essas mudanças tecnológicas todas, e o próprio comportamento da sociedade, né, das gerações, então a gente tem que se reinventar. Então, para mim, de verdade, e cada vez mais, a coisa mais incrível da sala de aula é a capacidade, a possibilidade que os professores hoje têm de aprender. O professor que estiver disposto a aprender, especialmente nós do analógico, que vencemos aí o digital com muita dificuldade, estes são os melhores professores para nós, os nossos alunos. Olha só, a maior força da sua geração, na sua opinião, qual é? A maior força da minha geração era acreditar que existia um futuro. E que nesse futuro a gente estaria melhor do que estava naquele momento. Gente, a gente tinha esperança. Também. Mas é verdade. Aqui, né? Hoje eu converso muito com os meus alunos, assim, eles não têm muito esse tipo de ambição. Que é uma ambição muitas vezes ligada à questão material. Sim. Porque hoje, por exemplo, eles não têm essa necessidade de achar assim, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter... Não, eles querem viver, não é? E nós éramos uma geração que a gente acreditava nisso, na solidez das coisas, né? Mas como se diz, tudo que é sólido desmancha no ar. Essa geração é do ar, nós éramos da terra. Né? Olha só, o jovem de hoje, Adão, na sua opinião, fala mais ou fala menos, mesmo com todo esse turbilhão aí de ferramentas na tecnologia? Eu acho que é uma geração que tem muita facilidade de se comunicar, mas que, na verdade, fala muito pouco sobre aquilo que realmente interessa. Então, quando eu vejo, por exemplo, perfis de WhatsApp sem foto, ou foto com celular no rosto, ou foto de costas. É uma geração que cada vez mais está exposta, mas já entendeu que essa exposição não é legal. Porque, por exemplo, hoje, meio paradoxal, uma coisa nova que eu estou enfrentando aí, eles não querem mais WhatsApp, eles conversam agora só pelo Instagram. Inclusive ligação, não querem mais. Tem umas tendências, assim, umas correntes. Né? E eles vão criando, daqui a pouco eles adotam a própria linguagem, né, e vão embora. Mas é uma geração que eu acho muito fragilizada. Assim, a nossa geração, e é difícil comentar de forma genérica, né? Mas era uma geração que lutava contra outras dificuldades, né? A minha particularmente, assim, muitas dificuldades materiais, assim, de coisas que a gente precisava. Muito fácil, muito barato, muito acessível, e essas coisas acessíveis, elas perdem o valor. Porque está ali. Sempre que eu quiser, ela vai estar ali. Fácil, né? É quando, por exemplo, você pegava um livro que você pegava na biblioteca, você tinha uma semana para ler, você lia. Hoje o livro está ali dentro da internet, o celular você vê quando quer. Então esse ver quando quer deixa assim, as pessoas meio que à vontade para não fazer. Podemos falar de sexualidade, totalmente, experiências? Tudo. Como foi, Adão, assumir sua orientação sexual? Primeiro para você mesmo. Sim, sim. Essa palavra não existe na minha biografia. Eu nunca tive que assumir nada. Sim. Eu tive que compreender. Né? E foi um processo, logicamente, solitário, porque assim, na minha família como um todo, eu sou a única pessoa, né, que tem essa referência. Não tive amizades até a adolescência, até entrar na universidade, eu nunca tive contato com ninguém. Então foi uma descoberta minha, sozinha. E você guardou para você. E dolorosa, porque assim, você não ter com quem discutir, com quem conversar, com quem se espelhar, é muito complicado, não é? Mas não foi uma coisa assim que me gerasse traumas ou que me gerasse alguma dificuldade. Então assim, essa coisa de dizer, a partir de agora eu quero que as pessoas saibam que eu sou gay.
Nem dentro de casa, nem fora de casa, em nenhum momento da minha vida eu tive necessidade de falar sobre isso ou de ter que me defender por causa disso. Você foi tranquilo na família, e tem no uma coisa, trabalho? tem uma coisa interessante que assim, as pessoas normalmente acham que quem, não é, trilha esse caminho são pessoas que sofrem muito por conta, né, da resistência das pessoas e tal, né? E eu sei que, claro, isso acontece, mas nessa perspectiva eu fui muito privilegiado, amiga. Nunca sofri preconceito de nenhuma ordem, não pelo menos abertamente. Claro que eu sei que já perdi alguns empregos, já perdi algumas indicações por questões pessoais das pessoas, mas nunca de chegar para mim e dizer, olha, você não vai por conta disso. E você acha né? que isso é porque você se impõe como Adão, profissional? Mas sabe por que é? Porque, por exemplo, eu nunca vou perguntar para você como foi você assumir a sua heterossexualidade, porque é natural. Então, vamos naturalizar uma coisa que é natural, né? Então, o que é natural não tem que ser explicado. Sou eu. E eu sou gay desde sempre. Eu costumo dizer que eu sou viado desde viadinho, então não tem, Você nunca não se tem relacionou, descoberta, não tem. nunca se relacionou com mulher? Namorei, mas nunca transei, eu sou Não virgem. gostou? Não, sou virgem, eu nunca. Só vi em fotos. Adão, eu imaginei que você viria de saia, Então, né? gente, deixa deixa eu falar pra vocês, eu separei um figurino, eu ia em casa trocar de roupa, tanto que, na verdade, eu vou acabar usando isso aqui pra fazer a segunda edição. Oh, maravilha. E aí a gente vai ver uma Eu das separei saias, um figurino mesmo, tudo aqui, ó, lindo, aquelas saias maravilhoso. belíssimas, quem desenha? Então, algumas eu desenho, outras eu compro prontas, alguns amigos fazem para mim, e é interessante pelo seguinte, desde a década de 80, né, desde que eu tive a minha autonomia, que eu digo financeira, Sim. não é? Porque assim, a partir do momento que você tem sua autonomia, não importa essas questões de sexualidade, você pode fazer o que você quiser. Então lá em casa, eu sempre achei na minha cabeça, mesmo antes de toda essa corrente de pensamento aí, que roupa é roupa. Não tem roupa de homem, roupa de mulher, eu nunca pensei dessa forma. O teatro também me libertou muito disso, não é? De você poder transitar à vontade. Então sempre usei saia, sempre usei salto alto, o meu guarda-roupa é separado, né, essas duas peças, e assim, foi um processo que também em casa eu nunca tive dificuldade. Então, por exemplo, eu tinha um pai, né, quer dizer, tempo que ele está comigo ainda, um pai analfabeto, machista, uma pessoa de uma formação De uma muito geração crua, que não... totalmente distante, cearense, aqueles cabas da peste mesmo. Mas meu pai é aquele tipo de pessoa que o amor era tão grande por mim que isso nunca foi discutido. Então, por exemplo, quando ele me via saindo de sapato alto, ele dizia, eu coloquei um sapato baixo para você no carro, porque não se pode dirigir com um carro desse. Eu tinha um pai desse tipo. Né? Então não se questionava o porquê do sapato, o que ele significa. É uma questão técnica, não vá dirigir com salto 17 centímetros, tem um sapato baixo para você. Então não se discutia sexualidade por causa disso. Eu não estou usando um sapato alto porque eu sou gay, entendeu? Agora, eu lhe digo, Rossane, eu estou com 57 anos. Enquanto eu puder... Enquanto eu puder e tiver que incomodar as pessoas por causa de um pedaço de pano, eu vou fazer, amiga. Porque assim, se esse pedaço de pano te confronta, te incomoda... Mas não é uma provocação. Não, jamais. É pro seu bem. Né? Então, assim, eu já fui para eventos absolutamente formais, né? E de estruturas, assim, de pessoas de outras gerações e tal, e eu chego do mesmo jeito que eu chego, porque, na verdade, quem chega não sou eu com minha roupa, sou eu com minha história, com meu passado, entendeu? Com as minhas habilidades, com a minha importância. Então, isso é o de menos, né? E a saia, ela lhe traz mais liberdade? Traz esse empoderamento, essa palavra está fora de moda, mas eu de saia sou outra pessoa, e eu de salto sou uma pessoa maior ainda, literalmente. Eu fico com 2,10 metros de altura. Olha só, gente. E é massa porque normalmente as pessoas que são assim, né, que tem problema com isso, são menores. Eu vejo as de cima para baixo. Como tem que ser, né? E de salto, então, né? Eu tenho de 17. Adão, conta pra mim, qual foi o episódio mais marcante da sua carreira como vereador, aquele que moldou você como pessoa? Ó, como vereador, o primeiro grande impacto foi ter ganho, porque eu não imaginava que isso iria acontecer, não é? Foi uma coisa mais voltada por uma necessidade minha, de entender o processo, porque a gente da área de humanas, especialmente geografia, é muito crítico em relação ao sistema, mas não faz muita coisa pelo sistema. Então eu quis me inserir no sistema para entender como é que as coisas são e realmente dar a minha contribuição, né? Mas eu não esperava que na época eu
né, fui o vereador mais votado da cidade, né, dos homens, né? Teve mais 2 vereadoras mais votadas que E eu. de novo, nessas últimas eleições, você Na atual, por 32 diz, votos, bateu na trave. por 32 votos. Mas assim, talvez um grande choque de realidade é que quando eu entrei na Câmara, eu percebia, eu achava que tinham pessoas lá que não mereciam estar lá, para a visão que eu tinha do que era a política e do que era a Câmara. Da importância não é? de um legislador. Mas isso também, amiga, é meio que assim arrogante, é meio que assim pretensioso, não é? Porque quando você entra lá, você entende logo de cara, se não tiver todo mundo junto, você não é ninguém, você não faz nada. Então você tem que conhecer todo mundo e respeitar todo mundo. E cada pessoa daquela que está ali, ela representa a quantidade de votos que ela teve de pessoas que acreditam nela, Sim. não é? Então assim, lá realmente tem que ter todo tipo de pessoas, não é? Todo tipo de, inclusive a pessoa que vende o voto. A pessoa que vende o voto, ela também tem que estar representada pelo que compra o voto e que não vai fazer nada por ela, porque normalmente não tem estrutura para fazer isso, por isso que compra o voto, não é? Então, assim, esse choque, eu entrei de uma forma e saí de outra completamente diferente, entendendo a estrutura, entendendo a presença daquelas pessoas e eu quero muito voltar, por necessidade mesmo, talvez seja a única coisa que eu queira refazer na minha vida. Eu não fiz um bom mandato. E você vai voltar mais maduro, com um olhar infinitamente mais maduro, e na verdade naquela época eu não sabia onde as cobras moravam. Hoje eu sou uma cobra. Adão, hoje vai ser uma cobra comendo a outra. O que você diria hoje para o Adão adolescente? Ai, Deus, faça concurso público. Eu diria para ele que tudo aquilo que ele quer, ele vai ter, e que se prepare para querer ter mais, assim que tiver. Porque na situação que eu tenho hoje, tudo que eu queria ter, eu tenho. E agora eu quero ter mais. E uma das coisas que eu quero ter mais, e que a partir do próximo ano eu vou começar a fazer, eu vou fazer pelo menos 2 viagens internacionais todos os anos. Eu vou viver para isso. Eu vou conhecer o mundo a partir de agora. Maravilha, a gente vai estar te acompanhando, tá? Me acompanhe mesmo, me siga no Instagram, eu vou passar 25 dias Egito, Tunísia, Argélia e Marrocos, entendeu? Vou estar lá com aquele óculos da Meta, filmando tudo para vocês, viu? Aproveitem. Sigam-me! Bom, você que também é ator, existiu ou existe algum personagem que você fez que mais marcou sua vida? Um personagem que era uma professora, um espetáculo que a gente tinha chamado Promíscua e Profana. Eu era promíscua. Né? Porque você se identificou? Não, porque... Não, acho que era mais fácil outra pessoa ser. Tá aí, eu sou um desastre em relação a isso. Eu sou uma pessoa que não tem essas habilidades. Mas a gente transformava em espetáculo as vicissitudes do magistério. E isso aí foi muito interessante. Gostaria de ter feito mais. Gostarei de fazer mais, porque eu também tenho esse projeto de fazer. E a gente está né? com Claro, lógico. Alto. Você fez também aí recente Alice? Isso, né? e principalmente assim, como o seu. As pessoas, é engraçado que as pessoas com as quais a gente convive, pelo tempo de vida que a gente tem, a gente esquece que a maioria das pessoas não sabe quem você é. Não é? Então eu digo isso pelo seguinte, porque hoje as pessoas às vezes se surpreendem quando te vê no palco fazendo determinada coisa, quando te vê dançando, quando te vê... Elas não têm noção desse passado todo, dessa construção toda. Então de vez em quando é bom a gente retomar isso, né? Não para mostrar para as pessoas, mas para relembrar o quanto você é bom também, né? Nisso tudo, que você gosta de fazer. Está no lugar que você conquistou. Meu lugar é o palco, amiga. Só que no impedimento eu faço da minha sala de aula palco, eu faço do estúdio de rádio palco, eu faço da apresentação palco. A vida. Eu nasci para isso. A única coisa que eu sei fazer de verdade é isso. Vamos ao ping-pong? Meu Deus. Água ou terra? Ai, meu Deus do céu. Terra com floresta. Branco ou preto? Você preto. Tá de preto. Preto. Mas tem branco no agosto. Preto. Quente ou frio, Adão? Não é você que não vou colocar isso, você em mal o clima? Frio. E uma cor? Uma cor... Eu gosto de laranja. Uma música? Quente.
Ah, meu Deus, uma música. Todas da Maria Bethânia. Uma comida que te abraça, que te acolhe. Uma que seja em quantidade, eu sou guloso. Sempre. Sempre. Eu sou daquele que está comendo aqui perguntando, tem mais? Adão, um hábito que te define. Dormir tarde, acordar tarde e adorar ficar na minha casa. E fazer limonada de manhã. Tudo que eu puder fazer. Eu gosto de, cada vez mais de voltar para casa. Um medo que você superou. O medo que eu superei da velhice. Eu achava, quando eu era jovem, né, para os padrões estéticos, eu sempre fui uma pessoa bonita, eu sempre fui um cara bonito, né? E é. Mas eu achava que isso estava ligado ao fato de eu ser jovem. Então, quando começou a aparecer os primeiros cabelos brancos, o fio da barba branco, as rugas, eu fui pensando se eu conseguiria. E assim, amiga, eu ainda estou naquela fase de definir ou não se eu vou mexer, não é? Então, assim, eu tomo esses cuidados normais, eu sem protetor solar, eu tomo muita água, não é? Mas sem aquela neura não, mais zero. de medo Zero. de Tem o que, acho que 1 ano e meio que eu coloquei Botox, né? E não tenho mais essa preocupação. ótimo. Pois é, não tenho essa preocupação. Mas se em algum momento eu achar que isso está pesando, nunca será por conta dos outros. Será exatamente por conta de uma coisa, Um de desejo um sentimento seu. meu. Mas uma coisa que eu percebo é o seguinte, né? Já chegou a acontecer. Como eu trabalho muito com propaganda, geralmente o pessoal que trabalha nesse segmento, eles são escravizados pela ideia da beleza e da Sim. juventude. E no meu caso, eu entrei naquela categoria de o velho que se cuida. Ah, Entendeu? Tipo assim, ele tá com idade, mas ele se cuida. ainda Então dá a pra- gente dá pra gente aproveitar. Mas isso também eu já desfiz, porque uma época dessa eu passei numa concorrência assim, que estavam 4 pessoas, estavam disputando uma vaga para fazer uma grande campanha publicitária, né? E todos jovens, e eu, né? Aí eu disse, meu Deus do céu, não tem nada a ver, o produto vendido está mais ligado à juventude, eu vou fazer porque o pessoal me convidou, mas eu tenho certeza que, né, isso não vai passar, né? Só que eles queriam um ator, alguém que soubesse atuar. Eu digo, Olha. aí agora, amigos, ó. beijinho no ombro. Aí fechei o contrato e renovei o contrato, inclusive. E outra coisa, nós somos uma geração que vende para o público, que tem poder aquisitivo, que compra e que confia na gente. O que importa em rede social é credibilidade, é alcance. Eu não tenho nem 50 mil pessoas na rede social, mas o meu engajamento mensal é de 1,5 a 2 milhões de visualizações, Sim. de tudo. Eu fui, show Lady Gaga, fiquei 5 dias filmando para as pessoas as bobagens que aconteciam. Eu tive nesse período quase 4 milhões de visualizações. Quando você chega com esse engajamento para qualquer cliente, aí é tranquilo, que o que importa é Forma isso, opinião. é a interação que as pessoas têm com você. O meu público é majoritariamente feminino, 75%, e é mulher que compra, é mulher que define, é mulher que confia, é mulher que interage. Esse público é meu. Que eu Então, tô lá. lógico, eu vou estar preocupado com a idade, amiga? Preocupado com a aparência? Não. Adão, uma saudade. Meus pais, acordar com eles. Família é? Família é tudo até você perder seus pais, seu pai e sua mãe. Depois todo mundo se articula. Amigos são? Amigos são aqueles que a gente pode ser para eles quem a gente é de verdade. Um sonho, Adão, ainda não realizado. Um sonho não realizado, que eu vou começar a realizar agora, viajar muito. Eu quero conhecer, mas não quero fazer turismo. Eu quero fazer reconhecimento dos lugares. Experiência. Isso, eu quero estar lá, eu quero viver esse processo lá. Não para fazer fotografia de Aham. lugares, né, turísticos, mas para entender as pessoas. Esse é um Maravilha. sonho. Eu tinha um sonho que era de fazer, né, da minha casa um espaço para receber pessoas. Uma Ele está casa sendo, maravilhosa. está Tem que abrir ao sendo público. concluído esse ano, para a gente fazer coisas Maravilha. maravilhosas lá. Casa fantástica, cheia de signos, né? De vida. De memórias, isso, de história. De tudo. Adão, uma palavra que te representa hoje, apenas uma, rock? Uma palavra, não. O Agosto de Rock é importante, gente, é um evento que a gente faz, mas não. Então, amiga, eu vou pedir uma licença para não usar só uma palavra. À vontade. Eu quero usar uma frase que não é uma frase, que é uma frase comum, que é uma frase que todo mundo conhece, e que não é uma frase necessariamente ligada a nenhum pensamento, conhecimento religioso, nada disso.
é uma coisa que eu experimentei na minha vida desde sempre, sempre deu certo, e todas as vezes que eu me encontro me sentindo derrotado, me sentindo inseguro, com medo do que vai acontecer, diante de uma mudança brusca que acontece, eu sempre digo para mim mesmo, Deus proverá. E sempre proveu, Rossani. Sempre. De você ter, de repente, uma dívida para pagar no dia tal e daqui a pouco aparece um trabalho do nada que é exatamente aquilo que você precisa. Eu só agradeço. Então, ele proveu o tempo todo. Usou 2 palavras, então, tudo bem. Adão, para encerrar, infelizmente, que a gente vai ter eu vou voltar outro com outra roupa, gente. episódio. Vou com voltar. certeza. Cá entre nós, quem é Adão quando ninguém está olhando? Eu sou aquela criança de 4, 5 anos de idade que queria tantas coisas, mas não só para si, para a família. Eu sempre pensei nisso. Eu sempre quis dar, por exemplo, à minha mãe a casa que ela quisesse, não é? E ao meu pai o quintal que ele quisesse. E eu fiz isso e eu dei, não é? Então, no fundo, eu sou aquela mesma pessoa. Eu não tenho tantas ambições. Eu sou uma pessoa barata, por incrível que pareça. Eu não sou uma pessoa cara. Mesmo com aquelas saias. Não, assim, eu tenho coisas que custam muito, mas não pelo valor, mas pela durabilidade. Eu gosto de coisas que durem, né? Não que na minha casa não tenha assim, obras de arte que você vai, né, ver lá que são realmente coisas que eu investi, mas aí para mim não é custo, né? Mas eu particularmente não sou uma pessoa cara de manter, não sou uma pessoa difícil de manter, então eu sou uma pessoa de sempre, né? Tendo o que comer, tendo onde dormir, para mim já é maravilhoso. Adão, uma alegria receber você. Tá? Obrigado, amor. Bate-papo incrível. Uhum. E saiba Quero voltar com outros esses temas. Claro, com certeza. Viu? E a gente vai combinar o figurino porque estava assim, todo mundo ávido para saber qual era a saia de hoje. Então, vamos criar expectativa. Eu já sei da saia que vai combinar com isso aqui. Maravilha, você vai amar. Grande abraço, obrigada. Obrigado, amor. Beijo. Sucesso para você. Você é também uma pessoa que se reinventa o tempo inteiro dentro daquilo que você sabe fazer, que é a comunicação. E a gente precisa do seu trabalho. Vamos viu? juntos, Fiquei né? muito feliz, viu?